Pronto, então, em representação da Associação Centro da Terra, eu agradeço a todos a estarem presentes e agradeço às minhas convidadas, oradoras e moderadoras. Este seminário foi montado dentro do enquadramento de um programa europeu Green Week, e no fundo o que o Centro da Terra procura é criar aqui um momento de sensibilização e também alguma discussão relativamente ao material de terra como material de construção. Mostrar as suas vantagens para aquilo que são as metas atuais para a poluição zero e de que forma é que este material tem vantagens para alcançarmos esta meta e também, ao mesmo tempo, conseguir construir ambientes saudáveis, não só para nós, humanos que os vivemos, mas também para o meio ambiente e para o nosso planeta. O seminário vai ser desenvolvido em 3 sessões, as 3 sessões todas estas sextas-feiras, por isso durante o mês de junho temos todas as sextas-feiras a esta hora uma sessão dedicada a este tema, cada uma especificamente para temas, neste caso vamos falar do passado e do futuro da construção em terra, e espero que fiquem satisfeitos. Eu tenho a certeza que vão aprender muita coisa nova e vamos todos criar aqui uma boa discussão sobre o assunto. Na sessão 2, como eu vos disse, é uma sessão dedicada ao passado e ao futuro da construção em terra. Temos como oradoras as arquitetas Mariana Correia e Maria Fernandes, mas quem vai comandar toda esta sessão são as nossas moderadoras, que é a arquiteta Mafalda Toscano e a Susana Sequeira. Por isso passo a palavra às duas. E espero que gostem todos desta sessão. Obrigada. Boa tarde a todos os participantes, às oradoras e aos organizadores deste ciclo de conferências, nomeadamente à Ana Antunes e ao Centro da Terra também pelo convite. Então, como a Ana disse, esta será a primeira sessão deste ciclo de conferências integradas no programa Green Week 2021. E este programa europeu e que reúne a participação de inúmeras entidades de toda a comunidade europeia visa encontrar pistas e soluções alternativas para se caminhar no sentido da diminuição ou mesmo da erradicação dos impactos nocivos no nosso planeta, do qual a indústria da construção é um deles bastante presente. Só por curiosidade, esta sessão no momento já conta com 240 inscritos, não sei se já estão todos a participar, de 15 países diferentes, para além de Portugal, do Chile, da Alemanha, Brasil, Peru, Escócia, Argentina, Uruguai, Finlândia, Suíça, Inglaterra, Bolívia, Colômbia, Espanha e Itália. A presente sessão procurará dar a conhecer a terra como material de construção, nas suas mais diversas abordagens, passadas e presentes, e sobretudo as perspectivas futuras como uma resposta, eu diria até óbvia, e uma alternativa simples, ecológica e sustentável, e com a particularidade de poder ser regenerativa. Afinal, a terra é um material orgânico e vivo, e mais podemos quase dizer que é imortal, no sentido em que podemos edificar com ela, habitar, cumprir o ciclo de vida do edifício, com reabilitação, sem reabilitação, mas também depois voltar ao solo e ser novamente erigido e cumprir outro ciclo e assim sucessivamente. Portanto, eu não me lembro de outro material que tenha de facto todas estas potencialidades, para além de uma série de outras mais. E é de certa forma curioso como é que nos tempos de hoje, nos tempos que correm com toda a situação que sabemos, como é que esta evidência ainda não emergiu mais. Vamos então ouvir as apresentações das nossas oradoras. Eu passo agora a palavra à Mafalda para introduzir a Maria Fernandes. Sim.
Então, antes de introduzir a Maria, vou só agradecer novamente a presença de todos e à Ana pelo convite. Então, começamos esta sessão por ouvir a Maria Fernandes, que é arquiteta, mestre em recuperação do património arquitetónico e paisagístico pela Universidade de Évora e doutora em arquitetura pela Universidade de Coimbra. Para além das inúmeras iniciativas onde está inserida, trabalha também desde 2011 como arquiteta na Direção-Geral do Património Cultural. Com Maria vamos fazer uma viagem do passado ao presente, focado no material e técnica construtiva do adobe. E sem querer desvendar mais, vou passar a palavra à Maria. Olá, boa tarde a todos. Queria louvar, obviamente, a Associação Centro da Terra e agradecer ao mesmo tempo o simpaticíssimo convite que me foi dirigido para participar nesta primeira sessão e passava de imediato a compartilhar a tela. Não sei se é possível, não sei se me estão a ver. Estão a ver? Sim. Estão a ver? Pronto. Então, como eu disse e como falámos, de facto vou iniciar um périplo, vamos lá ver, desde o passado, se é que consigo, até ao presente, se é que assim se pode dizer o que irei fazer. Ora bem, o uso do solo sempre esteve associado ou sempre esteve no centro da dinâmica das arquiteturas de terra. Portanto, a agricultura e a sedentarização humana foram essenciais no processo que se iniciou no período neolítico e que esteve na origem dos sítios habitados em terra e, sobretudo, do desenvolvimento das técnicas de construção em terra ao longo dos séculos. Mas aquilo que meneia ou que está entre o retirar a terra do solo até à construção são anos e anos e séculos de conhecimento, de tentativa e erro para chegarmos, por exemplo, à construção de edifícios desta natureza no último dos locais onde nós pensávamos que elas poderiam ser construídas, como seja no topo dos Himalaias, como vocês podem ver, onde prolifera sobretudo material pétreo e não terra, ele apenas existe em depósitos, e que são construídas em taipa, em madeira e em adobe. Ou então em enormes e quilométricas cidades, como é o caso de Yazd, no Irão, que ficam também naqueles últimos sítios onde nós pensaríamos que alguém gostaria de viver, que são sítios áridos, secos, onde só temos água no subsolo e onde, quando estaríamos a falar aqui entre todos, seria também um sítio que nós não escolheríamos para viver inicialmente. Ora bem, a arquitetura em terra tem isto de fascinante, é que nós encontramos as construções nos últimos dos locais, muitas das vezes aqueles que são os mais perigosos em termos de desastres naturais, em termos de inundações, ou mesmo até em termos daquilo que são os locais onde nós diríamos onde ninguém quer viver. Mas, de facto, aquilo que sucede, ou a realidade, é exatamente outra. Ora bem, aquilo que sucedeu com o material terra sempre ao longo dos tempos, a imagem que vocês estão a ver é uma imagem recente, como hoje nós entendemos a construção em terra, foi sempre da mesma forma, isto é, foi sempre um material regenerativo. Temos um primeiro processo que é a extração, depois temos a preparação, que hoje se faz em moldes, enfim, em alguns sítios fazem moldes de facto muito simpáticos e organizados de estaleiros modernos. Temos depois todo o processo construtivo e depois aquilo a que nós chamamos entre a fase 4 e a fase 5, que é o uso dessa construção, a sua manutenção num ciclo de conservação que vai decidir ou vai dizer quanto tempo é que esta arquitetura vai durar durante, enfim, alguns anos. É fundamental esta quarta e quinta fase. Por fim, imaginemos, esta construção é abandonada ou por qualquer motivo deixa de ter este ciclo de manutenção e uso, e então chega ao fim da sua vida e ela é devolvida de facto à natureza com o mínimo de dano possível, como aliás sucede, e por isso é que nós estamos hoje aqui a falar disto. Por um lado, é de facto um material regenerativo, que é devolvido à natureza, por outro, nós temos preocupações em termos de conservação e queremos que ela dure, portanto temos aqui algumas contradições que também já iremos falar sobre isto. Bom, eu começava por falar noutros aspectos que a Terra tem, e é prolífera as representações históricas desse ponto de vista, já que a Terra está associada àqueles grandes temas, terra, ar e água, e que na antiguidade e sobretudo no passado têm sempre leituras que são extraordinariamente simbólicas. Eu dava aqui um exemplo
que acho fascinante, e como eu já disse, eu irei falar mais sobre a técnica construtiva do adobe, onde nós temos aqui a divindade egípcia, ela representada neste papiro, dentro do seu próprio molde, e temos o adobe com a própria cabeça da divindade egípcia. Ora bem, nós temos inúmeras outras representações, eu diria esta é a divindade Mesquené, mas temos uma que foi de facto representada, ou pelo menos passou a ser internacional, pelo próprio Hassan Fati, onde temos a deusa, ou antes a rainha, ela própria, a moldar um adobe, diríamos seria também a última das pessoas a fazer uma situação desse tipo, e era prática vulgar, quer na Mesopotâmia, quer no Antigo Egípcio, para dar, enfim, para dar alguma proteção divina às construções, que nas fundações fosse incluído o adobe e o próprio molde da própria construção. Ainda hoje em dia, eu passava um pouco à frente, temos também, por exemplo, temos aqui um exemplo de uma pirâmide egípcia, vejam só a escala da construção relativamente, enfim, ao tamanho de um humano que está aqui representado, mas ainda hoje, por exemplo, no Mali, para dar proteção quer aos proprietários da casa, quer à própria construção em si, para defendê-la daquilo que poderiam ser destruições ou incêndios, os próprios construtores colocam algumas sementes secas, aliás, frutos secos na própria fundação da casa, para que no futuro haja de facto uma proteção divina da própria casa em adobe, assim como dos seus residentes. Eu começava com um périplo do passado sobre aquilo que eu considero que são os momentos históricos onde de facto a arquitetura em terra teve um papel fundamental. Começava no Calcolítico, porque eu julgo que é a partir do Calcolítico que começamos a ter um desenvolvimento de enormes cidades, quer na Mesopotâmia, sobretudo naquela zona entre o rio Tigres e Eufrates, naquilo a que se costumam designar hoje os sítios arqueológicos, os telos, onde existem muitíssimos, e que no fundo são colinas artificiais em terra e que por baixo encerram em si vestígios daquilo que eram enormes edifícios ou conjuntos de edifícios e até mesmo de cidades. Outro exemplo, o segundo momento, eu diria que é a Antiguidade Clássica. Aqui não é só apenas os vestígios das construções, temos pela primeira vez documentos e manuais de construção, como é o caso do 10º livro do Vitrúvio, de arquitetura, onde pela primeira vez, para além de outras descrições feitas pelo Plínio e feito pelo Estrabão, onde fazem descrições de edifícios e de cidades construídos em terra, mas eu focava mais no Vitrúvio, porque é mais um manual de construção, onde ele refere, entre outras técnicas construtivas, muitas delas técnicas construtivas em terra, quer mistas de madeira e terra, mas sobretudo as do adobe, onde ele foca, ou pelo menos descreve com algum detalhe, uma standardização dos adobes que já existia na antiga Grécia e que eram utilizados ora em paredes exteriores, ora em paredes interiores, e que isso de certa forma dava a escala que nós conhecemos dos edifícios da Antiguidade Clássica. Outro exemplo, ou outro momento histórico, eu diria aqui o terceiro, tem a ver com a expansão. E a expansão porquê? Porque até então, até ao século XV, esta troca de técnicas, trocas de arquiteturas entre os povos fazia-se muito entre fronteiras e entre regiões. A partir da expansão eles começam-se a fazer entre continentes e dá-se uma miscigenação, quer de arquitetura, quer de materiais e técnicas construtivas, isto porque, obviamente, e vocês sabem, por vários fenómenos, começou a haver colonização e começaram a haver povos que emigram, sobretudo, da Europa para a América, ou mesmo para a África, ou para outros locais. Eu trago aqui o exemplo de Tiradentes, no Brasil, onde aquilo que se sabe até hoje, no Brasil, não existia a técnica construtiva do adobe, existiam outras, mas ao contrário dos seus vizinhos à volta, ao Chile ou à Argentina, onde de facto existiam já há alguns anos, mas quem de facto importa de certa forma esta construção em adobe para o Brasil é de facto o continente africano e é por via da escravatura. Portanto, encontramos uma miscigenação, se vocês quiserem, uma influência direta da cultura africana nestas zonas do Brasil e ao mesmo tempo olhamos para a arquitetura que nada tem a ver com as construções africanas, mas se calhar com outras de colonização europeia,
algumas delas até muito parecidas às construções açorianas, como vocês sabem, nos Açores não há adobe, e de facto temos esta miscigenação que eu acho que as arquiteturas de terra só tiveram a ganhar com estas influências e com estas transferências que se deu ao longo dos séculos e sobretudo a partir da expansão. Ora bem, eu chego ao século XVIII, e aqui é o que eu chamo o quarto momento, aquele em que houve de facto a segunda globalização depois da expansão, só que desta forma um pouco metódica e escrita com manuais de construção. Aí deve-se ao François Cottereau e aos seus carriers, que ele escreveu de facto em francês na região de Lyon e que foram traduzidos em diversas línguas, foram exportados, não só tinham as formas de construção em terra, sobretudo em taipa, que é isso que ele desenvolve mais, mas tinham projetos completos. Isto leva a que na Austrália e noutros continentes venham a construir edifícios dessa natureza segundo os códigos e segundo os catálogos que o próprio François Cottereau acabou por escrever e desenhar. Eu trago aqui alguns dos exemplos porque no caderno 4, eu devo dizer que não foram traduzidos para português, infelizmente, mas foram, enfim, traduzidos para dezenas de outras línguas, mas em português encontram-se de facto este cahiers, ainda hoje existem nos arquivos das obras públicas, com o carimbo da Casa de Risco, mas eu foco aqui os moldes que ele sabia e que conhecia que existiam dos adobes, e ele diz de facto neste quadro caderno que o ideal seria encontrar uma técnica construtiva que estivesse entre a taipa, que era pesada e que exigia alguma tecnologia e conhecimento, com os enormes taipais, e o adobe, que por outro lado também tinha grandes desvantagens, porque precisávamos de muita água, enfim, e muito tempo para secar os materiais. Ele desenvolve aqui uma teoria muito interessante, que mais tarde vem a ser desenvolvida já no século XX. Ele conhecia os chamados blocos apiloados, que é como se fosse uma mini taipa metida dentro destes pequenos adobes, e ele preconiza inclusivamente uma forma de processar ou de produzir esse material em série, não é em fábricas, mas era em série, e assim levavam menos tempo a secar e poderiam ser utilizados na construção. É isto que ele chama o Nouvelle Pisé, para além, enfim, da taipa mais sistemática que ele desenvolveu. Claro que chegamos ao século XX e eu acho que aqui muda o paradigma e eu aqui deixo de estar no passado e passo a estar no presente. E não podia deixar de falar do arquiteto Hassan Fathy, que toda a sua vida, enfim, é um arquiteto egípcio. Isto para fazer a ligação entre aquela antiguidade que nós temos da cultura egípcia que vinha do passado e que eu vos mostrei anteriormente, mas o Hassan Fathy faz a sua formação em França, obviamente é influenciado por tudo aquilo que era o movimento modernista na altura, ou do moderno, onde se defendia a internacionalização da arquitetura e também do betão como material internacional. Ele, de facto, é um conhecedor de tudo isso, mas ele defende uma outra teoria, ou pelo menos acaba na sua prática por apresentar uma alternativa a esta internacionalização e refere, e muito bem defende, que se pode ser um arquiteto moderno, desenhar os projetos, mas construir com técnicas tradicionais. E neste caso, ele acabou por desenvolver um método construtivo, utilizando de facto os artesãos, sim, mas desenhando esta arquitetura. Faz aquilo que é um trabalhinho de campo que os arquitetos fazem, que é ir para os sítios arqueológicos, medir, perceber como é que se chega a estas formas, para depois conseguir construir. Ele teve alguma infelicidade pelo caminho, porque desenhava e depois começava a construir e os edifícios caíam. Ele teve que perceber, em termos de estrutura e em termos de cálculo, como é que se faziam estas abóbadas e estas cúpulas, e assim desenvolveu toda a sua arquitetura, aliás, tirando partido daquilo que os modernistas utilizavam muito, que eram os processos de ventilação por convecção, como vemos no desenho que ele tinha aqui em cima. Uma crítica que ele faz ao seu país é que, de facto, isto para fechar o assunto do Egito, é que, de facto, os egípcios eram excelentes construtores e péssimos arquitetos. E dava como exemplo o facto que se tinha passado, enfim, no final do século XIX, sobretudo, onde, como se sabe, o Egito era protetorado inglês e francês, mas sobretudo inglês, onde ele dizia que imitavam as casas dos europeus, construíam ainda pior e aquilo, enfim, não tinha condições nenhumas para habitar. Portanto, teriam que desenhar, e aqui de uma forma moderna, os edifícios e depois construí-los como sempre fizeram e muito bem.
Ora bem, é o Hassan Fathy que vai ser recuperado no século XX, anos mais tarde, já depois da sua morte. Tal como eu disse, ele foi um pouco mal amado. E vou começar a dar alguns exemplos de arquitetura contemporânea construída em adobe e que acabaram por marcar, ou pelo menos eu acabei por escolher, há inúmeros exemplos, mas eu acabei por escolher alguns porque têm a ver com esta ideia do Fathy de utilizar as comunidades para a construção das suas próprias casas, que eu acho que vivemos épocas em que de facto esta é uma prioridade, que é dar dignidade às pessoas para viverem ou para poderem construir as suas próprias casas utilizando a tecnologia e o conhecimento. Ora bem, este é um exemplo na Bolívia. A Bolívia tem alguns, como se sabe, eles dominam muitíssimo bem a construção em adobe, geralmente utilizam estruturas em madeira e vegetal para fazerem as coberturas, ou em terraço ou em pendentes, desconheciam completamente o que são as construções em arcos e abóbadas. Isto não é uma técnica que utilizassem nesta parte do mundo. De facto, isto é um projeto desenvolvido pelos dinamarqueses, que acaba por ser construído com as próprias comunidades, num local onde já não havia madeira, e onde de facto foi um sucesso. Portanto, basta levar esta tecnologia, este ensino, para alguém que domina a produção deste próprio material e que facilmente pode adaptar-se a este tipo de, enfim, de solução construtiva para as coberturas, e depois teria uma proteção, como sempre na Bolívia se fez, com material vegetal. Portanto, isto é um projeto dos anos 90. Dava aqui um segundo exemplo, este um pouco mais recente, e que envolve 2 ateliês portugueses, nomeadamente o arquiteto João Boto Caeiro, associado a um outro arquiteto italiano, portanto aqui um ateliê mexicano. As Blanca Borlas são arquitetas portuguesas e que recuperam uma ideia antiga de um arquiteto mexicano que queria de facto ajudar populações que ficam completamente afastadas em Oaxaca, no México, que não têm absolutamente recursos nenhuns para construírem uma casa em condições, ou uma habitação, ou o que for, e ele defendeu sempre 20 casas para 20 mulheres. Vamos ajudar as comunidades a fazer isto e vamos dar o nosso conhecimento enquanto arquitetos para o fazer. O projeto que vocês aqui veem é de facto de uma habitação evolutiva, desenhada por estes 2 ateliês que eu falei, Caeiro Capurso e Blanca Borlas, uma casa que pode ser aumentada ao longo dos tempos, portanto, como eu disse, é um projeto evolutivo, mas que tem muitas outras características, portanto, tem características como a horta, é totalmente autossustentável, quer na utilização da água, da reutilização da água, das instalações sanitárias que são a seco, enfim, um projeto, como eu diria, mais completo e que ultrapassa muito aquilo que é só a construção em terra. Estamos em zonas completamente afastadas, em populações completamente carenciadas, e eu queria também expressar aqui neste projeto uma certa humanidade, porque apesar de ter um projeto tipo, cada casa tem o nome da sua proprietária, portanto é a casa da Joana, a casa da Rosa, e eles tratam todos estes edifícios com alguma identidade e que se afastam um pouco, e às vezes pode acontecer nestes projetos que são piloto ou que têm só um desenho ou um modelo. Não, elas têm uma identificação própria e um nome próprio. Creio que é também aqui que, de certa forma, este projeto é um pouco distinto. Um outro exemplo que eu acho que marca um pouco a tendência que se vem encontrando hoje em dia, que é haver de facto ateliês noutras partes do mundo que desenvolvem projetos, às vezes até com arquitetos locais ou não, como é o caso, e muitos deles até são objeto de concursos internacionais. Este é um exemplo de uma casa no Camboja, onde, não sei se exatamente no Camboja, o adobe é uma técnica construtiva enraizada na própria comunidade, mas esta escola foi construída com a comunidade local, de qualquer dos modos. As soluções que são feitas em tecido para os próprios vãos e não propriamente conforme foi feito, a qual teve associado, obviamente, um ateliê norueguês e uma série de ONGs e associações exteriores. Algo que eu me esqueci de dizer, no projeto anterior do Adobe for Women, eles têm de facto um site, as pessoas podem se oferecer para colaborar com eles, ir para Oaxaca, em México, e ajudar aquela população e colaborar na construção de mais casas.
Portanto, alguns dos exemplos, muitos deles têm, neste caso são apenas 200 metros quadrados. Novamente aqui a utilização da ventilação, estamos em locais onde de facto o clima é um pouco hostil e temos monção às vezes, e temos também épocas de grandes chuvas intensas e outras de grande seca, onde de facto se consegue construir um edifício desta natureza e leva também as próprias comunidades a lidarem ou a manterem estes edifícios com um carinho especial, porque também eles participaram nesta construção. Outro exemplo, infelizmente, nós vivemos numa época onde temos inúmeros campos de refugiados, passamos a ter imigrantes em muitas partes do mundo que abandonam os seus locais de origem e vão para outros locais, uma parte das vezes que serão provisórios, mas que nós temos visto que têm uma durabilidade absolutamente de muitos anos. Este é um exemplo de um protótipo que também, de um projeto tipo que foi concebido por um ateliê e por um arquiteto, neste caso iraniano. Isto é um campo de refugiados que fica no Irão, mas os refugiados são afegãos, que obviamente, como vocês sabem, acabaram por sair do país devido aos conflitos. Aliás, a maior parte destes campos de refugiados tem a ver com esses conflitos. Recordo que julgo que é na faixa de Gaza que neste momento também estão a ser, enfim, houve alguma permissão por parte do Estado de Israel para a construção de edifícios em adobe, porque consideram que não é um material premente, isto é, que se pode destruir com o tempo. Bom, mas neste caso também aqui associado a um ateliê e a uma série de ONGs, foi feito um esforço no sentido de desenvolver um projeto e aqui tirando novamente partido daquilo que era, enfim, os ensinamentos do Hassan Fathy para a construção de cúpulas desta natureza, feita com os arcos de catenária, onde o material está sempre à compressão. Como se sabe, os afegãos, no seu país de origem, obviamente, são exímios na construção em adobe, têm ano de construção, portanto, maioritariamente aquelas comunidades dominam a produção deste material e também eles aqui foram chamados a fazer a construção destas casas. Julgo que nestes locais, que são sempre locais muito depressivos e terríveis para viver, acho que se consegue, através de uma ajuda internacional e das próprias comunidades que se encontram nestes campos, de facto fazer ou construir edifícios ou pelo menos habitações que sejam dignas para as populações que, pelos vistos, ficam durante anos e anos dentro destes campos, infelizmente. Ora bem, eu vou tentar só para terminar partilhar mais uma situação, peço desculpa. Isto são apenas 2 minutos, só para vocês terem a noção, julgo que estão a ver. Peço desculpa, mas isto... Peço desculpa. Bom, não interessa, eu ia passar de facto uma imagem da construção destas casas, mas houve aqui um problema qualquer, não vale a pena, não vou perder mais tempo, passo mesmo ao final, queria apenas agradecer e gostava de refletir um pouco sobre o futuro, de como é que a arquitetura de terra pode servir de facto as populações e as comunidades em diversos locais do mundo, como é que isso pode ser feito, se de facto esta tendência de que eu falei e que dei como exemplo, há muitas outras, de como é que isto poderia ser usado no futuro para que as pessoas possam ter de facto habitações dignas e possam também elas colaborar na construção das suas próprias casas. Aliás, como sempre foi no passado. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Fernandes, pela tua apresentação, muito elucidativa. Penso que ficou bastante claro que as origens da utilização da terra como material de construção vai muito para além dos nossos dias e da nossa forma de habitar e que na ausência de recursos ela é sem dúvida uma resposta extraordinária, sobretudo em países em vias de desenvolvimento e as ONG têm feito trabalhos incríveis e os exemplos que apresentaste são maravilhosos. E acho que agora não falta muito, a não ser vontade, se calhar política, de levar estes exemplos em diante
penso que se calhar agora o desafio será entender a construção em terra como uma resposta mais transversal, não só para este tipo de situações de calamidades, mas relativamente aos nocivos impactos ambientais e consequentemente a melhorar a salubridade da vida humana de um modo geral e universal. Vamos agora então passar à apresentação da arquiteta Mariana Correia. Ela é arquiteta, presidente e professora na Escola Superior Galécia. Tem estado ligada a diversos projetos de investigação internacionais relacionados com o património em terra. É assessora do ICOMOS Internacional e, como consultora do património mundial, leciona para uma série de entidades internacionais em cursos online. Foi presidente do ICOMOS, Comitê Científico Internacional de Património Arquitetónico em Terra, onde atualmente é membro do Conselho de Direção e também coordenadora do ProTerra, Rede Ibero-Americana de Arquitetura e Construção com Terra. Atualmente é também especialista do ICOMOS CIAV e do ICOMOS Portugal. Mariana, passo-te então a palavra. Boa tarde, conseguem-me ouvir? Sim, sim. Antes de mais, boa tarde a todos, nos diferentes continentes espalhados pelo mundo. É um prazer estar aqui presente. Queria começar por agradecer o convite da Associação Centro da Terra e a insistência da Ana por não ter abandonado o barco e por causa de realmente o tempo era muito limitado, mas é um prazer estar presente e termos conseguido gerir da melhor forma. Também é um prazer rever muitos amigos e colegas que estão presentes e que estão espalhados pelo mundo e estão presentes hoje a assistir aqui à iniciativa do Centro da Terra, englobado na Green Week, e que realmente marca um ponto de viragem e a importância da formação e da capacitação em termos de contributo, não só em Portugal, mas também no mundo, e em português, o que ainda é mais louvável. Por isso, foi um desafio tentar reunir muitos assuntos diferentes que me pediram. Começámos por 100 slides e foram reduzindo, porque realmente eram distintos assuntos que nós tínhamos que abordar, tanto eu como a Maria, e foi complicado tentarmos chegar a todos, mas sobretudo neste início de conversa, não é? Associada às 3 sessões que vamos então iniciar. Vou então começar. Muito bem. Então, a arquitetura terra realmente tem tido uma grande expressão a nível mundial, mas nos últimos anos tem vindo a desaparecer o conhecimento ativo associado à arquitetura terra, e este conhecimento, sobretudo em países mais desenvolvidos, tem realmente sido associado a um conhecimento de uma cultura construtiva do local, de um saber empírico que passava de geração em geração e que vai desaparecendo com o passar do tempo. E isso trouxe outros desafios, sobretudo porque são processos construtivos e modos de vida que também vão desaparecendo. Daí a importância hoje de nós começarmos num processo do passado e avançarmos para o futuro. Mas porquê o material terra? Porque é um material natural, porque é um recurso disponível e abundante. Tudo isto nós todos já sabemos, estou a recordar apenas, é tradicional, é histórico, é durável, é um material que pode ser reciclável e é nesse sentido que é fundamental a pré-construção associada ao mesmo. É um material que pode ser reciclado, ou seja, a associação também, a relação associada à pós-construção desse mesmo material. E isso é fundamental porque há uma tendência na arquitetura contemporânea, na construção e na arquitetura contemporânea, em nos focarmos no presente. E no presente é no momento atual, a construção agora e o material agora que tem que estar à disposição. E é aí que a arquitetura terra pode realmente fazer um contributo excepcional, porque englobando a pré-construção associada ao material, assim como a pós-construção. Ou seja, nós deixamos de nos focar no momento presente, temos que ter uma abertura maior e temos que encarar a construção e a arquitetura mais como um ciclo de material, que inclusive vai ser referido nas próximas sessões, e encararmos a sua associação à reutilização do material como fazendo parte também da sua vida. É nesse sentido também que o material, que a arquitetura e construção em terra é considerada como um material sustentável, como um material ecológico, e já vamos falar da diferença destas duas questões.
também associado a uma massa térmica que está presente e, naturalmente, a um bom isolamento acústico. E é por causa disso que nós encontramos na mesma técnica e com solos bastante diferentes, por exemplo, como um solo mais argiloso, um solo mais granítico ou um solo mais xistoso, encontramos a mesma técnica que se expressa de distintas formas. E isso é a riqueza e a singularidade deste material, mas também o desafio no seu domínio, não é? E é também nesse sentido que há diversas formas de classificar a arquitetura e a construção em terra, sobretudo a construção neste caso. Há o sistema desenvolvido pela Craterra, em que classifica segundo três tipos de famílias, não é? E que eu vou agora brevemente apresentar: o sistema monolítico, onde temos, por exemplo, a taipa, onde temos também a terra empilhada, sobretudo mais conhecida por cobble hoje em francês, e que nós encontramos muito presente no continente africano, mas também nomeadamente no Iémen, ou então inclusive ainda no sistema monolítico encontramos também uma terra modelada muito pouco presente, mais conhecida sobretudo no continente africano, mas que é um tipo de cultura construtiva que está a desaparecer, infelizmente, exatamente pela sua fragilidade e no domínio da mesma, porque são estruturas com paredes bastante estreitas, não é? Temos também no sistema de alvenaria o bloco recortado, mais utilizado no norte da Europa, mas também, por exemplo, nas habitações dos primeiros colonos americanos, nos Estados Unidos, mas também uma técnica mais conhecida por SOD e que é muito utilizada sobretudo nas coberturas dos países bálticos e dos países escandinavos. Dentro também do sistema de alvenaria podemos encontrar diferentes tipos de adobe, o adobe moldado, que é um dos mais conhecidos, temos também o adobe manual, como é também encontrado e é identificado, por exemplo, em Marrocos, ou inclusive o adobe mecânico, e este pode ser desenvolvido com diferentes tipos de mecanização. Temos ainda dentro do sistema de alvenaria o BTC, bloco de terra comprimido, ou também Compressed Earth Block, em inglês, mas que é um sistema em Portugal mais utilizado, sobretudo no sul, no Algarve, e onde encontramos um tipo de solo mais arenoso, mas que é bastante importante ter certeza que há uma boa cura do mesmo material, de forma a evitar, naturalmente, problemas de capilaridade associados ao mesmo. Por outro lado, dentro ainda, no terceiro sistema, no sistema estrutural de enchimento, encontramos o tabique, que é muito reconhecido no nordeste de Portugal e no centro de Portugal. Encontramos inclusive em Alpedrinha, no Fundão, mas também em Mochagata, em Vila Nova de Foscoa, encontramos também em Chaves e em outros locais em Portugal. E por último, também dentro do sistema estrutural de enchimento, encontramos também, nomeadamente, em Porto Santo, os tetos de salão, que fazem parte já da riqueza patrimonial da Madeira. É interessante e fundamental perceber-se que realmente a construção e a arquitetura em terra têm diversas formas de se exprimir, através de componentes passivas e de componentes ativas. E isto só é possível realmente considerando que estas se exprimem de formas distintas. Nós temos que conhecer a orientação solar, a oscilação da temperatura local, inclusive os movimentos de ar e do vento, só para termos uma noção da ventilação que pode entrar em casa e da forma na habitação e da forma como esta depois pode ser o mais aproveitada possível para uma boa ventilação interna. Mas estes sistemas passivos muitas vezes são ignorados e que já eram utilizados há bastantes anos e hoje em dia há uma tendência de se focar em sistemas ativos, com a integração no edifício de componentes com painéis fotovoltaicos ou com painéis solares térmicos, mas o problema muitas vezes, e outros tipos de climatização, etc., mas o problema muitas vezes está no acompanhamento técnico e na manutenção destes mesmos sistemas, não é? E é por causa disso que também é fundamental, quando nós selecionamos os nossos materiais, e isto aplica-se também à terra, as diferenças entre a componente ecológica e a componente sustentável. Eu lembro-me quando visitei, estávamos no Novo México, íamos a passar na autoestrada e de repente eram por todo lado adobes. Claro que tivemos que parar e falar com a empresa que construiu. Eles produziam à volta de 1 milhão de adobes por ano
e exportavam para a África do Sul. Ou seja, estamos perante um material ecológico, mas naturalmente sem sustentabilidade associada, porque era exportado para ser utilizado na África do Sul. Por outro lado, temos outro tipo de situações, como por exemplo materiais recicláveis que não são ecológicos e que hoje em dia estão a trazer imensos problemas, e isso eu constatei quando estava em Inglaterra, a viver em Inglaterra, porque havia uma série de alcatifas e de carpetes que eram utilizados em todas as habitações e que realmente é um dos países que mais problemas tem em termos de alergias, que as populações desenvolvem alergias, e isso tem uma razão de ser naturalmente, ou seja, a utilização de fibras sintéticas muitas vezes que estão presentes e há sobretudo pouca ventilação e pouco arejamento. E é por causa disso que é fundamental ter-se em atenção critérios que provoquem o mínimo de impacto ambiental e de consumo energético, mas ao mesmo tempo que permitam a utilização de materiais naturais, materiais recicláveis e materiais reutilizáveis. E é também por causa disso, já haver um pouco a questão presente, mas a pensar na formação futura, que têm surgido diversos movimentos, prémios internacionais, escolas e institutos, e inclusive promotores e pessoas de grande relevo, como o Hassan Fati, que a Maria referiu anteriormente, e que realmente têm feito uma grande aportação. No movimento da arquitetura low-tech, temos uma associação, temos uma abordagem associada a uma reinterpretação da arquitetura tradicional, e essa reinterpretação passa por conhecer a arquitetura e as construções tradicionais e reaproveitar o melhor dessa mesma arquitetura por meio de uma linguagem contemporânea. Temos também prémios internacionais, que, como aconteceu, por exemplo, no anterior, que eu referi, entre a Anna Heringer e o Eike Foswell, que ganharam o HK de Arquitetura, o Prémio HK de Arquitetura em 2007, que encontra-se novamente aberto as candidaturas a este prémio, e que nos anos seguintes temos também novos prémios que foram eleitos através de, por exemplo, uma escola primária de Gando, no Burkina Faso, realizada igualmente em terra e que realmente tem com conhecimento da ventilação local e que tem tido realmente um impacto bastante positivo na imagem associada a uma contemporaneidade, mas utilizando materiais naturais e tradicionais. Por outro lado, em termos de escolas e de institutos, há também imensos, vou-vos referir apenas 3, mas que se podem complementar com outros, ou seja, temos a Craterra, em Sagres, que todos os anos em maio desenvolve o Festival da Terra, não é? À volta de 10 dias de distintas formações e que, para dar a conhecer a distintas também tipos, a distintas escalas e também a distintas idades, para que a formação se inicie desde as crianças até outros, e com um contributo igualmente de diferentes disciplinas. Temos igualmente o Auroville Earth Institute, que também desenvolve diversos cursos, alguns de vocês já os fizeram, também na Craterra o mestrado, ou na Índia, em Auroville, também já fizeram os diferentes cursos que têm desenvolvido, por vezes uma semana, 2, um mês, mas nas distintas técnicas. Um dos materiais que é mais utilizado e dominado é o BTC. Ou então temos também o Roller Studio nos Estados Unidos, na Universidade de Auburn, que tem realmente tem tido um impacto excepcional e que tem realmente, através da responsabilidade social, utilizam a formação que é dada aos estudantes para a repercussão em termos de impacto futuro da profissão. Por outro lado, em termos de cultura erudita associada a uma estética ecológica na arquitetura de terra, vou-vos mostrar também brevemente alguns exemplos. Temos em Portugal, alguns deles e outros espalhados pelo mundo, temos em Portugal, da autoria do arquiteto Henrique Schreck, ainda em pleno Alentejo, uma abordagem, uma reinterpretação da arquitetura vernácula, ou igualmente de José Brito e da Andrea Luz, também em Algesur, no Alentejo, ou da saudosa Teresa Beirão, já falecida, e que realmente marcou a geração da arquitetura de terra e a geração portuguesa nos últimos 20 anos, com os trabalhos por ela desenvolvidos, já este em particular, bastante interessante, e que, através de uma abordagem mais purista, que realmente, e de uma grande beleza, a sua arquitetura. Temos também, por exemplo, na Dinamarca, perto de Suction, museus realizados neste caso o Museu da Idade do Ferro, realizado em BTC, porque
encontrar uma série de arquitetura pré-histórica, e que quiseram utilizar os mesmos materiais utilizados nesses sítios arqueológicos. Temos igualmente, por exemplo, em França, a Escola Elementar de Veyrin, e que, realizada pelos arquitetos Stefanova, Marial e Vicente Rigazzi, que foi meu professor também na minha formação, e que, nesta área, e que realmente tem feito um trabalho muito relevante utilizando linguagem contemporânea e seguindo, neste caso, a taipa contemporânea. Voltando ao Alentejo, naturalmente teria que falar do arquiteto Bartolomeu Costa Cabral, que apesar dos seus muitos anos de experiência, arriscou e resolveu desenvolver em pleno Alentejo, perto de Beja, com uma linguagem contemporânea e utilizando naturalmente ainda, seguindo a construção em taipa, e que nos premiou com este trabalho que é realmente de grande relevância. O arquiteto Alexandre Bastos, que também iniciou o seu trabalho a partir do seu ateliê realizado em taipa, onde foi bastante interessante o seu percurso, porque experimentou diversos pormenores construtivos no âmbito do seu próprio ateliê, mas também temos no Reino Unido, por exemplo, o trabalho que tem sido desenvolvido, neste caso é um exemplo do projeto Heaven, e que é bastante interessante porque resolveram modelar e, sobretudo, arriscar e ir mais longe com uma técnica que parece até muitas vezes bastante rígida e que não é, e isto só demonstra que é possível a sua aplicação com distintas variantes construtivas. Temos também o Plano B, que em Portugal, constituído pelo arquiteto Eduardo Carvalho, Francisco Freire e Luís Gama, que desenvolveram durante muitos anos um trabalho de grande relevância e, sobretudo, sempre a arriscar e quase numa construção constante, eles como arquitetos, mas também como construtores, o que é uma inspiração. Ou temos a arquiteta Graça Jales, que desenvolveu também com referências arquitetónicas bastante relevantes, neste caso do Frank Lloyd Wright, mas também de outros, mas que utilização de materiais tradicionais e naturais, mas da região. A Teresa Beirão, que também utilizou não só a terra, mas experimentou com distintos materiais, a articulação de distintos materiais e, naturalmente, fora, neste caso no Brasil, temos do arquiteto Gernot Mink, que procurou muitas vezes utilizar a integração na paisagem. Infelizmente, em alguns dos seus projetos houve problemas, inclusive de quedas de elementos, mas faz tudo parte também da tentativa e erro, tal como referido pela Maria Fernandes. Nesse sentido, também ainda em Portugal temos da parte do arquiteto José Alegria, a Aquiterra, que procura também, a partir de uma expressão geométrica, ter bastante relevância em Albufeira, no sul de Portugal, ou, mais uma vez, o arquiteto Alexandre Bastos, a partir de uma abordagem mais minimalista, procura também desenvolver diferentes expressões arquitetónicas. Uma das últimas obras que eu tinha que vos referir, naturalmente, é do Martin Rausch, o construtor que começou muitas vezes pela sua própria habitação e onde foi experimentando diferentes técnicas e diferentes materiais e que depois fez realmente como referência no âmbito da construção o Hospital Regional de Feldrich, na Áustria, e que é uma referência em termos do domínio do material e inclusive da estética associada ao mesmo e o potencial da mesma. Os últimos slides são dedicados à importância que devemos dar à transferência do conhecimento, isto já numa imagem futura deste potencial associado à arquitetura terra. Essa importância não é só em termos de conhecimento do material, mas também de visitas aos distintos locais e, naturalmente, um aspecto que é muito, muito importante na formação é o projeto arquitetónico em taipa, em terra, em outras técnicas, mas, sobretudo, distinguir a questão, associar, aliás, a questão do projeto com o conhecimento da técnica. E é nesse sentido que a noção de formação foi desenvolvida no programa World Heritage Earth and Architectural Program, o programa WEP, que foi desenvolvido de 2007 a 2017, um pouco por todo o mundo e que teve bastante relevância porque também fizeram o levantamento das técnicas existentes e do seu potencial em termos do património mundial.
Temos também na Europa o que está disponível, o livro Terra Europa, que pode ser Terra Europae, pode-se realizar o respectivo download em Cultura Terra Incógnita, está disponível e que, no fundo, em 2011 foi um dos projetos em que participámos. Em 2011 foi feito um pouco um estado da arte sobre a arquitetura tradicional e a arquitetura contemporânea em toda os 28, na altura eram 28 países da União Europeia. Na América Latina, em 2016 foi publicado, com o contributo de 84 autores, foi publicado o livro Arquitetura Terra na América Latina e que faz um estado da arte sobre os 19 países latino-americanos. É um trabalho realizado pelo ProTerra, Rede Ibero-Americana de Arquitetura e Construção com Terra, e que realmente é bastante representativo e tem naturalmente um contributo para o conhecimento no que diz respeito ao estado da arte associada à arquitetura e à construção em terra na América Latina. E por último, é fundamental dar a conhecer as diferentes associações, redes, comitês, etc., que existem, e é fundamental que nós todos possamos contribuir, partilhando sinergias e, sobretudo, tendo uma visão estratégica de forma a não se repetir o que já foi feito e, sobretudo, partilharmos este grande conhecimento que existe em distintos continentes e que podemos naturalmente valorizar pelo conhecimento das pessoas e, sobretudo, também das populações locais. E é realmente reunindo a educação, a transferência de conhecimento, a investigação, o desenvolvimento, a cooperação e o intercâmbio de conhecimento que poderemos fazer a diferença e, a partir disso, também fazer a diferença em termos de tomada de consciência das populações e, naturalmente, dos decisores locais, de forma a podermos mudar o mundo, nem que seja um passo de cada vez. E é tudo por hoje. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, pela viagem pelo mundo e pelos diversos tipos de construção que este material permite e que adaptamos às condições de cada cultura e de cada clima. Foi muito interessante. E os exemplos de arquitetura contemporânea em Portugal e no resto do mundo também são bastante motivadores para os atuais arquitetos e promotores que trarão os nossos futuros edifícios, tal como as publicações sobre esta construção contemporânea em terra, que permite fazer o estado da arte e a transferência de conhecimento, como disseste, e como tinhas dito há pouco, também faltou referir a construção em terra em Portugal, que também era um livro muito interessante. Vamos, se calhar, passar para a sessão a abertura do debate. Temos já algumas perguntas. Que a Mafalda, se calhar, vai começar por ler. Mafalda. Então, eu se calhar, já que falou a Mariana agora em último, vou lançar aqui uma pergunta que eu tinha para ela. Eu estudei arquitetura no técnico e terminei em 2018, que não é assim há tanto tempo. E ao longo do curso a terra foi-nos apenas apresentada em cadeiras de história como uma técnica vernacular, digamos que obsoleta, ou em cadeiras mais técnicas de geotecnia e fundações. Nunca como uma prática sustentável, atual e válida, digamos, para o nosso futuro profissional. Então, eu queria perguntar o que é que falta para se generalizar e incluir este tema nos conteúdos programáticos do ensino superior em Portugal? Bom, parece que não vou ser só eu responder esta pergunta, a Maria também vai contribuir, porque realmente nós não temos as respostas a esta questão, ou seja, nos últimos anos tem havido uma grande aposta na formação. Inicialmente, aliás, houve uma série de reuniões na CRATER sobre a educação associada ao ensino da arquitetura e como é que se podia mudar o panorama, e uma das situações que foi considerada era que devia-se fazer menos, a arquitetura não devia estar somente apresentada como um tipo ou o tipo de arquitetura, mas devia ser também lecionada, integrada como outros tipos de materiais para as pessoas terem a noção que é viável a sua utilização. E é nesse sentido que em muitos planos de estudo, pouco a pouco, os distintos arquitetos que lecionam
no ensino superior têm procurado dar essa formação e integrar em disciplinas não só associadas, por exemplo, a materiais e técnicas construtivas. Nós, na Galécia, fazemos essa formação logo desde o início, no primeiro ano, temos a unidade curricular de materiais e técnicas tradicionais, e depois também é dada em conforto ambiental, é integrada em conforto ambiental, em arquitetura ecológica, é também, por exemplo, quando abordamos no 4º ano a conservação e a intervenção em património, também essa intervenção é dada no âmbito da intervenção em património em terra, ou seja, não é distinguir a terra como só uma unidade curricular e só um tipo de formação, mas é abordá-la como fazendo parte naturalmente da tradição da formação universitária. Nesse sentido também é fundamental que haja oportunidades para a construção contemporânea associada à arquitetura terra, e isso, por exemplo, nós fizemos-lo através de concursos, ou seja, os nossos estudantes participam em concursos a nível nacional e a nível internacional nessa área, mas não somos os únicos, há uma série de outras escolas que também já começam a integrar e a valorizar este tipo de abordagem, e é nesse sentido que os projetos de investigação da arquitetura de terra também têm permitido que haja um maior conhecimento, e o conhecimento não pode ser só associado ao ensino superior, é fundamental que seja associado ao ensino profissional e ao ensino nas escolas secundárias, mas também, naturalmente, a formação já, inclusive, dada a crianças, não é? É bastante interessante ver o impacto que essas formações têm tido em diferentes alturas e, inclusive, a nível internacional. Eu recordo-me que, ao princípio, aqui na escola não se ligava muito, ou seja, pensavam muito que era algo dos arquitetos fundamentalistas, quase, e depois, quando os nossos estudantes começaram a participar em workshops a nível internacional, nomeadamente na Argélia, a formação e a noção foi completamente diferente. Perceberam que era um conhecimento que era amplo e que não fazia parte unicamente de alguns sítios, mas que era generalizado, e isso fez com que a formação fosse muito mais aberta e integrada, não é? E a mesma situação com a terra, com a pedra, com a madeira, ou seja, perceberem que há diferentes técnicas e diferentes tipos de arquitetura que podem ser perfeitamente integráveis nos nossos dias. Mas a Maria provavelmente também vai provavelmente também contribuir, tendo também mais outras possibilidades de abordagem. Eu não sou, enfim, não sei muito bem o que dizer sobre isso. O que eu posso contar é um pouco a experiência pessoal e aquilo que, enfim, a percepção que eu tenho do ensino da arquitetura, mas como eu digo, é generalista, e ele é muito diferenciado de escolas para escolas e sobretudo em todo o mundo, não é verdade? Eu sou da época em que, quando andava na Faculdade de Arquitetura, tínhamos uma disciplina que se chamava Construções, que era, aliás, fundamental. Nós tínhamos o mesmo peso em construções que tínhamos em projeto, isso depois desapareceu e acabou por ficar só a cadeira de projeto. Mas essa disciplina de construções era dada por pessoas muito diferentes que falavam disso. Falavam de como se materializava a arquitetura, isso ajudava-nos a pensar no projeto também. Eu creio que a esse nível eu tive sorte, porque ainda, enfim, tive uma certa formação na Faculdade de Arquitetura que permitiu ter estas duas valências e que de facto me influenciaram posteriormente na minha prática profissional. Agora, eu cheguei à arquitetura em terra, eu devo ter ouvido falar na escola muito pouco, julgo que foi até naqueles exercícios que nós fazíamos de arquitetura vernácula, que na altura se chamava arquitetura popular, onde tínhamos que desenhar uma casa de arquitetura popular e explicar ao professor qual é que era o sistema construtivo e como é que se vivia lá dentro, por aí fora, naquela linha em que a arquitetura vernácula influenciava a arquitetura contemporânea, e muito bem, portanto, este era um exercício fabuloso para nós e foi muito importante. Eu fiz isto no primeiro ano, recordo-me plenamente, mas eu cheguei mais à arquitetura em terra quando trabalhei em conservação. Aliás, só trabalho em conservação e restauro e em recuperação há muitos anos, e qual não foi, enfim, os sustos que eu apanhei logo no início da carreira, quando tinha que fazer obras de reparação, e eu devo dizer que a primeira que tive que fazer foi no Castelo de Moura, que é em Taipa, como saiba, e aliás é uma Taipa erudita, é militar, é fortificada, está nos escritos, está nos manuais, está tudo, está muito degradada, mas obviamente nós ficamos assustados perante fazer
uma obra desta natureza num edifício daqueles. Sendo que, na altura, eu já tinha formação de pós-graduação em conservação de monumentos, por aí fora, mas cada caso é um caso e são todos diferentes. Eu nunca tinha tido um monstro, devo dizer, um monstro daqueles na minha frente, e onde eu tive, de facto, tantas dúvidas e tanto medo a fazer tudo isto. Portanto, eu acho que na formação de arquitetura, isto é uma opinião muito pessoal, nós temos que ter uma visão generalista que nos permita posteriormente desenvolver por cada um de nós, consoante as nossas apetências. Eu tenho colegas meus que foram e desenvolveram apetências mais para a construção, sei lá, de hospitais, outros de aeroportos e de outras coisas, enfim, por aí fora, mas que nos tem que abrir as portas a todas as áreas para que posteriormente se possa, de facto, desenvolver outras aptidões e outros conhecimentos em diversas áreas. A minha, eu digo, o caminho foi feito pela recuperação de monumentos, mas podia ter sido feito por outra via, não é? Eu, felizmente, fui trabalhar para o sul de Portugal e, obviamente, os monumentos naquela área são mais construídos em terra do que são, por exemplo, em madeira. Possivelmente, se eu tivesse ido para o norte, se calhar eu hoje falaria aqui da alvenaria de pedra e de outras situações. Enfim, mas o que é verdade é que eu tive algumas bases que me permitiu desenvolver tudo isto. Eu não estou segura que tenha que existir esse tipo de disciplinas na formação de arquitetura. Eu já defendi isto no ICOM, já defendi isto no Colégio do Património Arquitetónico e noutras áreas. Eu acho que os cursos de arquitetura, e hoje mais do que nunca, são 5 anos, nós temos que ficar abertos a trabalhar numa série de áreas para depois desenvolvermos ao longo da nossa vida, de facto, essas aptidões que por algum motivo, ou por tendência, ou por outra, se possa fazer. Portanto, isto é o que eu penso, que eu julgo, e que acho que deve continuar assim, não sei, pronto, ou então procurar escolas ou universidades que tenham valências mais numa determinada área ou noutra, e eu julgo que à hora de uma pessoa concorrer para uma determinada universidade, se calhar pode ter acesso a tudo isso e escolher outras escolas, outras áreas. Mas pronto, isto é a minha opinião muito pessoal sobre esse assunto. Eu não sei, se calhar baseia-se um pouco naquilo que foi a minha experiência pessoal. Mas tive que aprender, e, aliás, ainda estou a aprender e cada vez sei menos, portanto tenho que continuar a estudar até ao fim. E além disso, os problemas hoje em dia, sobretudo, não estávamos aqui a falar, mas sobretudo na conservação do património em terra, são extremamente difíceis, e eu trabalho em várias áreas da conservação e as da terra são as mais difíceis de todas, devo dizer. Vou pôr também aqui uma pergunta que tinha para as duas. Tive a mesma experiência também na faculdade, não foi praticamente abordado este tipo de construção, mas comecei, logo que acabei a faculdade, comecei muito cedo por acaso a fazer um projeto de construção em terra, e quem me elucidou bastante até foi por acaso a arquiteta Maria Fernandes, que me forneceu imenso material, e nada vindo dos meus professores, mas sim das pessoas que eu fui conhecendo neste meio. E tenho a sensação, não sei se é por estar também um bocado envolvida, mas tenho a sensação que em certas zonas do país, sobretudo no sul, que existe uma crescente procura de construção em terra, portanto refiro-me a Portugal e mais para o sul, sobretudo oriundo de dinâmicas metropolitanas, portanto um tipo de construção contemporânea, erudita, e sobretudo para projetos de habitação unifamiliar. E a minha pergunta era: como e quando é que se conseguirá enquadrar este tipo de construção, tendo em conta as mais-valias relevantes, os seus valores de sustentabilidade ambiental, económica e social, a um nível mais transversal da construção contemporânea no nosso país, nomeadamente por iniciativa de decisores nacionais ou locais, em edifícios públicos, como vimos alguns exemplos mostrados pela Mariana em Inglaterra e noutros sítios, ou edifícios de equipamentos. Como é que se dá este passo, no fundo? Não sei se tem algo para elucidar. Não é fácil. Por aí que eu posso começar. Não é fácil e tem-se desenvolvido nos últimos anos, inclusive a Associação Centro da Terra tem tentado trabalhar muito nessa área, no desenvolvimento
no apoio à regulamentação, mas não é uma área nada fácil e muito disso também tem que passar pela divulgação e pelo conhecimento. Enquanto não houver conhecimento suficiente e haja divulgação suficiente, as pessoas muitas vezes não encaram isto como uma possibilidade. Hoje em dia já é muito mais viável essa abordagem do que era há 20 anos atrás, quando começámos a trabalhar nesta área, não é? Onde podia-se contar pelos dedos as pessoas que trabalhavam e que intervinham, que faziam intervenção em arquitetura de terra em Portugal. Agora já não é assim, cada vez há mais pessoas e cada vez há mais interesse pela regulamentação e parece-me que vai ser mais tarde ou mais cedo a situação será viabilizada, não é? Agora, há um aspecto que é fundamental, que é a formação e a capacitação, e isso tem que ser atacado, não é 10%, é 200% em todo o lado, porque quanto mais formação houver para intervenção em património ou para nova, sobretudo para intervenção em património, mas também em termos de nova arquitetura, mais conhecimento há associado e isso faz com que depois os resultados sejam muito mais positivos. No comitê, no ISCEA, no Comitê Internacional de Património Arquitetónico em Terra, tem-se desenvolvido, tem-se procurado, há 5 áreas do conhecimento, não é? que se tem vindo a trabalhar cada vez mais e nos últimos tempos está-se a trabalhar exatamente na procura por um maior conhecimento associado a que haja mais formação em diferentes continentes. E isso não é fácil, porque é preciso que haja na região, localmente, pessoas que tenham um impacto e que tenham, sobretudo, os meios para poderem dar essa formação. Eu dou-vos um exemplo, na América Latina, o Ricardo Morales tem feito um trabalho excepcional na Huaca de la Luna, em Trujillo, no norte do Peru, e vai agora recomeçar na próxima semana, ele está aberto o diploma que ele criou e vai recomeçar a formação no âmbito da intervenção, neste caso, em património pré-hispânico, todo em terra. E realmente, e neste caso em espanhol, não é? Em castelhano, mas foi muito difícil. Ele já anda a fazer formação há décadas e finalmente tentou por diversas formas e diferentes meios e finalmente conseguiu agora desenvolver uma equipa que tenha impacto e que estão a trabalhar na própria Huaca de la Luna e que está-se a experimentar esta formação online agora, devido à pandemia, aproveitar também as oportunidades existentes, não é? Mas o objetivo é que essa formação não seja limitada ao Peru, mas que chegue a diferentes continentes. E vai ser muito do caminho que vamos ter que procurar nestes próximos tempos, ou seja, que essa formação seja realizada em diferentes idiomas, mas também, sobretudo, aplicada às regiões e não fechado sob a arquitetura de terra unicamente, não é? Neste caso, eu abordo do ponto de vista da cultura pré-hispânica, em que é em terra, mas podia ser noutro material, não é? E isso também acontece noutras áreas com outras formações. Só para completar, por exemplo, há bocado nós estávamos a falar sobre os planos de estudo. Quem me introduziu à arquitetura em terra foi um professor, o Gabriel Palma Dias, no meu 4º ano, da faculdade, em Lisboa, e ele próprio tinha imensa investigação sobre esta área e publicou também diversos artigos que estão presentes nas atas da Terra 93, e quando ele me motiva para eu começar a trabalhar nesta área, tudo começou a desafiar-me para dar uma aula sobre arquitetura de terra, quando eu não percebia absolutamente nada sobre o assunto, não é? Como ia haver uma conferência mundial passado 2 ou 3 meses lá em Portugal, aproveitei e fui como uma estudante de arquitetura, muito jovem, fui assistir a essa conferência, não me lembro de mochila às costas, e houve um novo mundo que se abriu, não é? A partir daí, quando uma pessoa conhece pessoas especialistas de todo o mundo, não é? Por isso, tal como foi referido pela Maria, todos nós temos percursos diferentes e chegamos à arquitetura e à construção com terra de distintas formas. Agora, não podemos ficar fechados sobre nós mesmos, temos que ir evoluindo e temos que contribuir de diferentes formas, porque somos contactados. Eu recebo imensos e-mails a pedirem-me
concelhos e a visitarem-nos aqui na escola, a visitarem a nossa biblioteca, que também temos muitos livros e publicações nesta área, e é passo a passo, pessoa a pessoa, indo, sobretudo, tentando chegar o mais possível a distintos públicos, não é? E só assim é que nos permite termos um conhecimento mais integrado e, sobretudo, mais sólido, para depois então podermos intervir de uma forma mais, em termos de regulamentação, uma forma mais organizada. Mas isto também envolvia, por exemplo, o LUNEC e inclusive outros laboratórios deviam estar mais envolvidos e integrados. Mas provavelmente a própria Ana Antunes poderia também contribuir mais nesta discussão. Sim, é muito claro que uma situação a contornar é realmente a questão da regularização da construção em terra. E nesse sentido vou ler aqui uma pergunta de um participante, que é o Ângelo Santos, que pergunta como se compatibiliza a construção em terra com os regulamentos de segurança atuais. É possível construir exclusivamente em terra? Refiro-me a construções de um piso apenas, com aproveitamento de sótão, construções de pequeno porte. Oficialmente os nossos regulamentos não consideram a construção só com terra. Pronto, depois continua. E se calhar, de facto, o Centro da Terra tem tido um papel importantíssimo e já teve também conferências sobre estas temáticas, mas ainda falta caminhar mais, porque de facto não é possível haver resposta também oficial e do governo no sentido de projetar mais esta construção se não houver este trabalho feito para trás, não é? Se ela não for oficialmente regulada, não é? Não sei se a Maria quer falar sobre isso, ou mesmo a Ana, que está ali escondidinha. Se calhar poderia, não sei. Ana, se calhar fala tu. Eu também gostaria de dizer qualquer coisa, mas tem a ver no seguimento que a Mariana também falou. Eu creio que, desse ponto de vista e da construção, acho que o mundo em si tem contextos completamente diferentes. Portanto, aquilo que se aplica na formação na América Latina ou num contexto de património ou noutros locais não é exatamente o contexto africano ou o contexto, sei lá, do norte da África, é completamente diferente. Só para dar um exemplo relativamente à formação, refira-se, e vocês todos poderão procurar em sites, o projeto Pirate, que foi feito, portanto, é ao nível europeu, no sentido da certificação daquilo que são as pessoas que de facto constroem com terra, portanto, os pedreiros, enfim, os taipeiros e por aí fora. Portanto, eu acho que isso foi um programa muito bem montado, com um esquema de formação muito bem feito e que permite, de facto, que as pessoas possam, dentro de um esquema organizado, fazer uma formação e uma certificação que os habilite a construir nessa ou noutra área. Agora, aquilo que eu mostrei coisas completamente diferentes. Situações onde existem, de facto, projetos bem desenvolvidos e que são construídos com as próprias populações. Portanto, isto implica no próprio local, e aqui os regulamentos não entram tanto, é suposto o próprio projeto já resolver tudo isto à partida, ou uma grande parte, mas na parte da mão de obra e da própria construção, isso estar assegurado por um conhecimento que as comunidades têm e que possam ser apoiados e, por sua vez, não é fazer o projeto e depois construir, não, ser feito com as próprias comunidades, de outra maneira, tendo por base um desenho. Portanto, estamos a falar de situações completamente diferentes. Eu sei que a formação é importante, mas estamos a falar de formações completamente diferentes, porque, como eu disse, os contextos são eles também todos diferentes. Independentemente do que a Ana vai dizer e do enquadramento legal, nós às vezes estamos tão preocupados com isso, mas eu acho que neste momento, e a pergunta era um piso, apenas um piso e se calhar X metros quadrados de área, aquilo que tem que ser feito será um projeto e terá que ter um projeto de estruturas e especialidade associado e que pode ser desenvolvido e ter um termo de responsabilidade de um próprio engenheiro civil que assegura e faz os cálculos. Agora, não é os cálculos com que se fazem o regulamento do botão armado ou outros, é feito de outra maneira, inclusivamente para a acústica, para a térmica e para tudo mais. Tudo isto pode ser resolvido até uma determinada área. Não sei se precisamos propriamente de mais leis sobre esse assunto. Os alemães não têm nada disso, têm regulamentos extraordinariamente muito bem feitos e manuais de construção e têm,
obviamente eles são exímios na construção, e eu estou a falar de um outro país também na Europa, onde é possível quase comprar e faça você mesmo e monte. Portanto, acho que temos um panorama diversificado para todas essas áreas, e em Portugal também temos que explorar o que já temos e poderemos assegurar com o termo de responsabilidade e com, obviamente, os arquitetos e os engenheiros a saberem fazer projetos destes. Isto não são projetos como aqueles que às vezes são feitos, que desenhas, depois passa para o engenheiro e ele calcula. Não, isto tem que ser feito de outra maneira e na própria construção. Portanto, estamos a falar em projetos cuja construção e o projeto estão muito ligados um ao outro, não são desfasados, e a arquitetura em terra tem isso de interessante, de estimulante, na minha opinião, não é? O que significa que qualquer um de nós que vá por esse caminho tem que dominar muito bem estas técnicas, tem que ter um conhecimento profundo, porque só tendo esse conhecimento é que consegue projetar com aquelas técnicas, completamente ao diferente se estivermos a fazer em betão armado e fizermos com alvenaria de tijolo, onde o conhecimento, enfim, nós a maior parte das vezes já o trazemos das próprias faculdades. Portanto, queria só deixar aqui esta nota e deixava então a Ana a falar sobre esse assunto. Obrigada, Maria. É exatamente o que a Maria disse. O Centro da Terra tem tentado trabalhar nesse sentido, mas a realidade é que é possível construir em terra em Portugal ou em qualquer sítio do mundo, atenção, desde que os técnicos que estão envolvidos, os projetistas, tenham esse conhecimento. Eu, como projetista, tenho tido experiências em que gabinetes de arquitetura entram em contato comigo e até a engenharia em contato comigo porque querem projetar em terra. O que há necessário aqui é uma consultoria. Eles não têm esse conhecimento, eles não têm essa experiência, por isso, no fundo, procuram ter uma equipa que em conjunto consiga trabalhar e ter a experiência possível para o desenvolvimento desse projeto. Isso é essencial. Agora, porque por vezes imagina-se coisas a pensar que a terra faz tudo possível e imaginário, como se fosse botão ou como fosse outro material qualquer, não é bem assim, tem as suas limitações e tem as suas formas de ser projetada, e por isso é preciso ter esse conhecimento. É essencialmente isso. O arquiteto tem a sua responsabilidade, tem que ter conhecimento, tem que ser capaz e, obviamente, assumir a sua responsabilidade com o termo de responsabilidade. E a mesma coisa com o engenheiro. E aqui eu falo quer do engenheiro de estruturas, quer o engenheiro da térmica e todos os outros engenheiros que estão envolvidos no projeto. Isto é um trabalho conjunto, essencialmente um trabalho conjunto. E a construção em terra exige isso, porque colocar, por exemplo, um sistema de ar-condicionado numa construção em terra não tem lógica, não é? Este conceito de sustentabilidade, ecologia e o ciclo de vida, tudo isso que nós estamos agora a falar, se começamos aqui a meter sistemas muito pouco sustentáveis ou que também não são compatíveis com o material em si, também é preciso ter esse cuidado. Relativamente à formação e à legislação, as universidades cada vez mais têm a sensibilidade para isto, cada vez temos mais investigação a nível das universidades nesta área. Portugal tem evoluído imenso a este nível, de norte a sul de Portugal. E tem-nos ajudado com a criação, com a compilação de dados essenciais para que seja possível os projetistas e os técnicos conseguirem trabalhar na construção de terra e saberem como trabalhar com ela. O Centro da Terra tem tentado trabalhar nesse sentido e com o apoio de investigadores nas universidades é que vamos conseguindo lentamente fazer estas alterações. É um caminho que tem de ser percorrido lentamente, devagar. Trabalhar com o governo e com políticas e com legislação, a coisa é sempre lenta, mas isto não nos impede de projetar e de construir, continuamos a conseguir fazê-lo. Temos é que nos encaixar na legislação que temos disponível. A nível de estruturas não será esse problema. Reparem, nós temos construção em terra que vai aos 4 pisos de altura sem dificuldade, e depois temos outros exemplos ainda maiores, mais altos a nível da construção tradicional. Mas lá está, mais uma vez, é um projetista, um engenheiro que tem que saber projetar para essas construções e o arquiteto saber desenhar para essas construções.
neste momento, a legislação da certificação energética está mais uma vez a ser revista e já está a ser contemplada exatamente a situação da taipa. Isto foi um trabalho exaustivo desenvolvido com a participação da professora Paulina, que tem trabalhado imenso nesta área e que conseguimos que, pelo menos esperamos, que ter resultados nesse sentido. Mas eu penso que sim, porque cada vez mais em todo o mundo as pessoas são sensíveis à capacidade e ao performance que a Terra tem a nível térmico. Não muito no sentido que todos nós pensamos que é o isolamento térmico, mas tem outras capacidades e por isso é preciso trabalhar com isso e saber projetar nesse sentido. Não será uma dificuldade. O que por vezes, e nesta pergunta eu entendo, o que por vezes pode acontecer sim é as entidades que vão licenciar não terem conhecimento sobre o material. E aí é preciso sim haver alguma sensibilização da parte dos donos de obra e dos projetistas e comunicarem com essas entidades, darem algum conhecimento, sensibilizar. O Centro da Terra está aberto para ajudar, temos imensa informação disponível, por isso é tudo uma questão de informação e de conhecimento. Pronto. De qualquer forma, na próxima sessão nós vamos ter 2 projetistas que nos vão falar exatamente da experiência que têm nesta área. Por isso eu convido-vos a assistir à próxima sessão, na próxima sexta-feira, em que poderão falar diretamente com os projetistas e levantar as questões e eles, com a experiência deles, poderão-vos também transmitir de que forma é que têm conseguido projetar e ultrapassar qualquer tipo de dificuldades que normalmente podem surgir. Obrigada. Ana, peço desculpa por interromper. Há uma pergunta sobre como é que se enquadra este tema na New Bauhaus e eu acho e pedia para que pudesses informar, no fundo, às pessoas que nos estão a escutar, o que é que a Associação Centro da Terra tem feito, assim como a Universidade de Aveiro, porque estão a trabalhar nessa área e já agora informavas desse assunto. Sim, já agora. Nós realmente temos, neste momento, uma intenção de desenvolver um programa New Bauhaus direcionado para a terra como material de construção. A Universidade de Aveiro é uma das parceiras que mostrou interesse em se unir a este projeto. Estamos ainda em desenvolvimento. Fizemos até uma call aos nossos associados para que o público e os nossos associados mostrem alguns temas que seriam interessantes de serem abordados neste programa, porque depois conseguimos fazer esta montagem, porque no fundo a New Bauhaus é procurar ideias para projetar o nosso futuro e aqui é procurar ideias para projetar o nosso futuro com a construção em terra. Aproveito também para convidar todos os presentes a lançar a vossa opinião, lançar questões, porque tudo isto é importante exatamente para nós, quer para este programa, quer exatamente podemos focar e desenvolver projetos no sentido do futuro da construção em terra e o Centro da Terra está sempre aberto nesse sentido. Bom, penso que respondemos a todas as perguntas que nos foram lançadas no chat e então acho que estamos prontos para terminar a sessão e queria então agradecer às oradoras pelas excelentes apresentações que partilharam connosco e a todos também os que nos ouviram e contribuíram para o debate de ideias. Acho que foi sem dúvida um fim de tarde muito rico e inspirador. E então volto a relembrar que na próxima sexta, dia 18, temos à mesma hora a segunda sessão deste seminário, que vai ter o tema Terra para a Criação de Ambientes Saudáveis, onde vamos ter como oradores o Miguel Ferreira Mendes e a Tânia Teixeira, ambos arquitetos, e a moderar a Alexandra Marco e o Ricardo Barbosa. Tal como para esta sessão, a inscrição é gratuita, mas é obrigatória, e têm que fazer no mesmo link em que se inscreveram para esta sessão, basta irem ao site do centrodaterra.org e já está. Então, votos de um bom fim de semana para todos e até breve. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.